Empregada pobre é presa. Mas a filha do milionário a defende de um jeito inacreditável. Uma manhã abafada em São Paulo. Sirenes cortam o silêncio dos jardins enquanto uma mulher simples, de uniforme gasto e olhar assustado, é levada pela polícia diante de uma mansão luxuosa. Vizinhos assistem sem entender. Câmeras de celular gravam cada segundo. Dizem que ela roubou o patrão, um empresário milionário conhecido por sua frieza e perfeccionismo. Mas há algo errado naquela história. Algo que ninguém consegue explicar. E quando a filha do milionário presencia tudo da janela, algo dentro dela desperta. Aquela mulher que agora era humilhada em público tinha sido quem a criou, quem cuidou dela quando o pai não tinha tempo nem afeto. Nada fazia sentido. A dúvida começa a crescer. E essa dúvida vai mudar a vida de todos. O que parecia apenas um escândalo doméstico vai se transformar em uma batalha por verdade, dignidade e amor. Uma jovem decidida enfrentará o próprio pai. Um homem poderoso terá de escolher entre o orgulho e a justiça. E uma mulher simples mostrará que nem sempre quem tem menos é o mais fraco. Antes de continuar essa história, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa trama emocionante. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai provar que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando todos tentam escondê-la. Era começo de manhã quando o sol mal havia tocado os vidros altos da mansão. O portão de ferro ainda estava coberto pela sombra das árvores, e o cheiro de café fresco se misturava ao perfume das flores do jardim. O milionário caminhava pelo corredor de mármore com a pasta de couro nas mãos e o rosto sério de quem começava mais um dia de decisões difíceis. Ele não era um homem de sorrisos fáceis, tampouco de longas conversas. Acreditava que o sucesso vinha do controle, e o controle vinha do silêncio. Cada passo seu ecoava pelo hall, imponente, como se o som lembrasse a todos quem mandava ali. De repente, o toque da campainha o fez parar. Era um som insistente, desconfortável, que destoava da tranquilidade calculada daquela casa. Um segurança surgiu apressado, o rosto tenso. Disse algo baixo, e o milionário franziu o senho. Em poucos segundos, caminhou até o portão e o que viu o fez sentir o chão escapar. A empregada da casa, mulher de aparência humilde e olhos bondosos, estava cercada por 2 policiais. Ela tremia, o uniforme azul amarrotado, e tentava explicar algo, mas ninguém parecia ouvi-la. O murmúrio dos vizinhos, curiosos, formava um coro cruel. O milionário, confuso, perguntou o que estava acontecendo. Um dos policiais informou que havia uma denúncia de roubo. Uma joia valiosa desaparecera do cofre da mansão e fora encontrada nos pertences dela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Por dentro, lutava contra a sensação de incredulidade, mas também com um velho medo, o de ser enganado. Era algo que ele não suportava. Com voz fria, apenas autorizou que fizessem o que fosse necessário. A mulher olhou para ele com os olhos marejados, tentando dizer que era inocente, mas o olhar dele era distante, duro como pedra. Enquanto a cena se desenrolava, do andar de cima, a filha do milionário observava tudo. Era jovem, de coração sensível, acostumada a ver o pai agir com razão, mas não com empatia. O choque tomou conta dela. Aquela mulher a quem chamava de segunda mãe, que a criará desde pequena, agora era levada diante dos portões da casa como uma criminosa. Sentiu uma mistura de revolta e tristeza que subiu à garganta como um grito preso. Nos dias seguintes, o escândalo virou notícia. As redes sociais se encheram de comentários, fotos e julgamentos. O milionário tentou ignorar, mergulhando em reuniões e compromissos. Mas nada o fazia esquecer o olhar desesperado daquela mulher sendo levada. À noite, o silêncio da casa o incomodava. Cada canto parecia ecoar a ausência da empregada. O café não tinha o mesmo gosto, as flores do jardim pareciam murchas. A filha, inconformada, decidiu agir por conta própria. Começou a vasculhar detalhes, conversar com outros funcionários, observar o que ninguém queria ver. Descobriu que a joia nunca havia sido periciada e que seu desaparecimento coincidirá com o dia em que a empregada discutira com outra funcionária. A dúvida cresceu dentro dela. E, pela primeira vez, começou a ver falhas no modo de pensar do pai. Certa noite, durante um jantar, ela o confrontou. Disse que acreditava na inocência da mulher e que o pai estava cego pelo orgulho. O silêncio na mesa foi pesado. Ele respondeu que o mundo era cruel e que confiar em quem não tinha nada a perder era um erro. Ela olhou firme e respondeu que,
Talvez, o verdadeiro erro fosse acreditar que o dinheiro dava o direito de julgar. Ele se levantou, encerrando o assunto, mas as palavras ficaram gravadas nele como uma ferida. Dias depois, a filha descobriu que uma advogada voluntária havia se interessado pelo caso e estava revisando o processo. Ela se aproximou da profissional e ofereceu ajuda. Juntas, começaram a investigar. Descobriram que uma gravação das câmeras da casa havia sido retirada dos arquivos. Era uma pista clara de que algo havia sido manipulado. A advogada acreditava que a acusação fora plantada para proteger outra pessoa. Enquanto isso, o milionário enfrentava a pressão de todos os lados. Sócios começaram a questionar seu julgamento e pediram que se afastasse temporariamente da direção da empresa. Sua imagem estava arranhada, e o orgulho ferido corroía por dentro. Ele passou a duvidar das próprias decisões, algo que nunca havia permitido a si mesmo. Pela primeira vez, percebeu que podia ter sido injusto. Em uma tarde chuvosa, recebeu a visita inesperada da advogada. Ela pediu que ele prestasse um novo depoimento, alegando que havia inconsistências na denúncia. O milionário, contrariado, aceitou. Durante a conversa, percebeu contradições em seu próprio relato, detalhes que antes ignorara. Aquilo o perturbou. Ele começou a lembrar de pequenos gestos da empregada, o cuidado com a filha, a lealdade silenciosa, o olhar de quem nunca havia pedido nada além de respeito. A filha, por sua vez, descobriu um fato ainda mais surpreendente. Um funcionário antigo da casa, demitido injustamente anos atrás, poderia estar envolvido na confusão. Ele havia sido visto nos arredores dias antes do suposto roubo. A coincidência levou a crer que a joia fora plantada para incriminar a mulher errada. Essa descoberta impulsionou a ir até a prisão e prometer à empregada que não descansaria até provar sua inocência. O milionário, ao saber da visita da filha à prisão, ficou furioso. Tentou impedi-la, dizendo que estava se expondo demais. Ela respondeu que, se ele não tinha coragem de enfrentar a verdade, ela teria. Esse confronto marcou um divisor de águas entre eles. O silêncio que seguiu foi mais doloroso que qualquer discussão. Com o passar dos meses, a casa parecia esvaziada. O milionário via a filha se afastando, a confiança dela se dissolvendo. Sentia que estava perdendo algo que o dinheiro jamais compraria. Para tentar reparar o erro, procurou a advogada e ofereceu ajuda financeira para agilizar o processo, mas a resposta foi seca. A mulher inocente não queria esmolas. Queria justiça. A pressão da mídia aumentava. A sociedade comentava, os jornais exploravam cada detalhe. A imagem do homem de sucesso começava a ruir. Sem saber como reagir, ele decidiu se refugiar na fazenda da família, no interior de Minas. Lá, longe do barulho da cidade, encontrou um silêncio diferente. Um silêncio que obrigava a refletir. O cheiro da terra molhada, o som dos pássaros e a simplicidade das pessoas ao redor o fizeram perceber o quanto havia se distanciado da essência humana. Durante uma conversa com o velho caseiro, ouviu algo que o tocou profundamente. O homem, sem saber dos detalhes, disse que quem carrega a culpa sem ter certeza da verdade carrega um fardo maior que a própria injustiça. Aquilo o fez chorar pela primeira vez em muitos anos. Ao retornar para São Paulo, decidido a mudar as coisas, o milionário foi surpreendido por um movimento que já estava em andamento. A filha e a advogada haviam conseguido reabrir o caso. Novas provas apontavam que a governanta da casa, movida por inveja e ressentimento, havia armado tudo. Diante da justiça, a verdade começou a emergir. No dia do julgamento, o milionário tomou uma decisão que ninguém esperava. Pediu para falar diante do juiz e da imprensa. Admitiu que havia acusado injustamente a mulher, que seu orgulho e preconceito cegaram. Disse que aprenderá que poder sem humildade destrói tudo que toca. Suas palavras, ditas com voz firme e olhar marejado, causaram comoção. Quando a sentença foi lida, declarando a empregada inocente, um silêncio tomou conta da sala. Ela chorou, mas não de raiva. Chorou de alívio. Ao sair, o milionário tentou se desculpar. Ela apenas respondeu que perdoar era sua forma de seguir em paz. Meses depois, a filha do milionário convidou a mulher a retornar, mas não mais como empregada. Agora, seria responsável por administrar uma fundação criada pelo próprio empresário para ajudar mulheres injustiçadas. O gesto simbolizou a transformação completa daquela família. O milionário, que antes vivia cercado por luxo e solidão,
encontrou na simplicidade o verdadeiro sentido de riqueza. Passou a dedicar parte de seu tempo a causas sociais e a reconstruir o laço com a filha. Nas manhãs tranquilas, tomavam café juntos na varanda. O aroma do café fresco e o som distante da cidade traziam uma sensação de recomeço. E assim, entre perdão, aprendizado e amor, a história de dor se transformou em redenção. O homem que antes não sabia ouvir aprendeu que, às vezes, a voz mais verdadeira vem de quem menos se espera. O sol já despontava sobre os prédios de São Paulo quando o milionário acordou naquela manhã. A mansão estava silenciosa, mas não o silêncio confortável que sempre valorizara. Era um vazio inquieto, o eco de uma culpa que insistia em não deixá-lo dormir. Passava horas diante da janela do escritório, observando o movimento da rua, as pessoas indo e vindo com pressa, enquanto tentava entender em que momento perderá o rumo. Pela primeira vez, o poder e o dinheiro pareciam inúteis. Desde o julgamento, sua vida havia mudado completamente. O nome dele ainda circulava nas manchetes, agora com uma mistura de críticas e admiração. Uns o chamavam de homem corajoso por ter admitido o erro em público, outros de hipócrita que só se arrependeu quando foi pressionado. Mas o que realmente o atormentava não eram as opiniões externas. Era o olhar da filha. Um olhar de decepção que o seguia por todos os cômodos da casa. Ela havia se tornado uma mulher diferente. Mais firme, mais convicta. Passava o dia na fundação recém-criada, acompanhando casos parecidos com o da antiga empregada. O milionário, tentando se reaproximar, ofereceu apoio financeiro e estrutura. Mas ela recusou boa parte das ofertas, dizendo que o projeto precisava nascer da solidariedade, não da ostentação. Essa recusa o feriu, mas também o fez refletir. Em uma tarde abafada, ele decidiu visitar a fundação sem avisar. Queria ver com os próprios olhos o trabalho que a filha vinha desenvolvendo. Ao chegar, surpreendeu-se com um ambiente simples, mas acolhedor. Paredes pintadas de cores claras, cheiro de café e bolo recém-saído do forno. Mulheres de diferentes idades conversavam, compartilhando histórias de superação. No meio delas, a antiga empregada estava lá, sorrindo com serenidade, coordenando atividades, ajudando outras a reencontrar dignidade. Quando ela o viu, hesitou por um instante, mas depois se aproximou com gentileza. A conversa foi breve, mas intensa. Ele agradeceu por ter aceitado trabalhar ali. Ela respondeu que não estava fazendo por ele, mas pelas outras mulheres que precisavam de uma chance. Disse também que acreditava que todos tinham direito de mudar, desde que reconhecessem seus erros. As palavras, simples e verdadeiras, tocaram algo profundo dentro dele. Nos dias seguintes, o milionário começou a se envolver mais com o projeto. Visitava a fundação com frequência, participava das reuniões, doava materiais, mas o mais importante era o tempo que passava ali ouvindo. Ouvindo histórias reais, de pessoas que haviam sofrido injustiças silenciosas. Cada relato parecia um espelho que o obrigava a encarar o próprio passado. Certo dia, ao chegar, encontrou a filha sentada na sala da fundação, rodeada de papéis e documentos. Ela parecia cansada, mas determinada. Explicou que estavam com dificuldades para manter o aluguel e que alguns patrocinadores desistiram por medo de se associar a um projeto ligado ao nome dele. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Mais uma vez, seu passado voltava a causar feridas. Ele prometeu resolver o problema sem interferir diretamente. Conversou com antigos parceiros, usou sua influência para garantir apoio financeiro, mas de maneira discreta, sem que o nome dele aparecesse. Queria provar, a si mesmo e à filha, que podia agir com humildade. Foi então que a vida começou a colocar novos testes em seu caminho. A empresa que havia se afastado dele começou a enfrentar crises. Rumores sobre má administração se espalhavam, e os sócios pediram sua volta. Mas ele recusou. Disse que ainda não estava pronto, que precisava reconstruir algo mais importante do que negócios. Essa decisão gerou a primeira nova tensão. Um dos sócios, inconformado, começou a espalhar que o milionário estava usando a fundação para limpar a imagem e manipular a opinião pública. A notícia viralizou e trouxe de volta a sombra do julgamento moral. A filha ficou furiosa, acreditando que ele havia planejado tudo desde o início. Foi um golpe duro. Ele tentou se explicar, mas ela se afastou outra vez. Disse que, mesmo querendo acreditar na mudança dele, ainda havia um homem preso ao passado. O milionário ficou sozinho, sentindo o peso da rejeição mais uma vez. No entanto,
Em vez de reagir com raiva, decidiu permanecer em silêncio e continuar ajudando em segredo. O tempo passou. As estações mudaram. A fundação cresceu, mesmo com as dificuldades. Novas mulheres chegavam, novas histórias surgiam. O milionário passou a observar discretamente de longe, evitando interferir. A cada conquista do projeto, sentia uma mistura de orgulho e arrependimento. Era como assistir a filha trilhar o caminho que ele deveria ter seguido há anos. Em uma manhã fria de julho, ele recebeu uma carta. Era da antiga empregada. Escrevera com caligrafia simples, mas firme. Dizia que a filha havia sido convidada para representar a fundação em um congresso nacional sobre justiça social e que precisava de apoio para custear a viagem. O milionário viu naquela carta uma oportunidade de reparar algo, mesmo que discretamente. Decidiu ajudar, mas de forma anônima, para não interferir na conquista da filha. No dia do evento, ele assistiu à transmissão pela televisão. A filha subiu ao palco, nervosa, mas confiante. Falou sobre perdão, sobre empatia e sobre o valor de reconhecer erros. Quando mencionou que tudo começou com uma injustiça dentro da própria casa, o público ficou em silêncio. Ela não citou nomes, mas todos entenderam. O milionário, sentado em seu escritório, deixou escapar uma lágrima. A repercussão do discurso foi imensa. A fundação ganhou novos apoiadores, e a história de superação se espalhou. Mas, no meio da alegria, outro desafio surgiu. A governanta que havia sido responsável pela armação contra a empregada decidiu processar o milionário e a fundação, alegando difamação. A notícia trouxe de volta memórias dolorosas e ameaçou destruir o que haviam reconstruído. A filha quis desistir. Disse que estava cansada das lutas e da exposição. O milionário, dessa vez, não ficou em silêncio. Procurou-a e disse que agora era hora de enfrentar juntos. Contou que já havia perdido o que mais amava por se esconder atrás do orgulho e que não deixaria o medo vencê-lo de novo. Foi a primeira vez em muito tempo que ela acreditou nas palavras dele. Juntos, com a ajuda da advogada que havia defendido a empregada, começaram a reunir provas e testemunhos. A governanta, percebendo que o cerco se fechava, tentou fazer um acordo, mas o milionário recusou. Disse que, dessa vez, a verdade seria dita até o fim, sem atalhos. Durante o processo, a imprensa acompanhou cada passo. Mas algo mudou. As pessoas começaram a ver o milionário com outros olhos. Sua postura calma, sincera e transparente contrastava com a imagem antiga de homem arrogante. Ele falava com simplicidade, admitia erros, e isso tocava o público. No dia da audiência, a filha estava ao lado dele. O olhar dela, antes distante, agora refletia confiança. A governanta acabou desmascarada diante das provas e teve o processo arquivado. O juiz elogiou a postura do milionário e da filha, afirmando que poucos tinham coragem de enfrentar a verdade com tanta dignidade. A saída do tribunal foi acompanhada por aplausos espontâneos. O milionário, emocionado, olhou para a filha e viu, pela primeira vez em anos, o sorriso que tanto sentirá falta. Abraçaram-se longamente, em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. O milionário voltou a trabalhar em parte dos negócios, mas agora com um novo propósito. Criou programas sociais, investiu em educação e passou a empregar mulheres em situação de vulnerabilidade. A mansão, antes símbolo de distância, tornou-se um lugar de encontros e solidariedade. A antiga empregada, agora diretora da fundação, visitava a casa com frequência. A filha, com um brilho nos olhos, falava sobre projetos futuros. E o milionário, finalmente, sentia-se em paz. Não era mais o homem movido pelo controle, e sim pela compreensão. Numa noite serena, sentados na varanda iluminada pela lua, pai e filha compartilharam um silêncio que, dessa vez, não era de culpa, mas de cumplicidade. Ele segurou a mão dela e disse que havia demorado demais para entender o valor das pessoas, mas que agora sabia que riqueza de verdade era poder mudar o destino de alguém. Ela sorriu e respondeu que o mais importante era que ele havia mudado o próprio destino. A brisa leve trouxe o aroma de café vindo da cozinha. A risada suave da antiga empregada ecoou ao longe, misturada ao som da cidade que nunca dorme. E naquele instante, o milionário entendeu que a vida, assim como o perdão, só faz sentido quando é compartilhada. Naquela manhã, o sol surgia tímido por entre as janelas enormes da mansão, iluminando cada detalhe do luxo silencioso.
O milionário Arthur Menezes estava sentado à mesa de café, cercado de jornais, planilhas e o celular sempre vibrando. Tentava manter o foco no trabalho, mas algo perturbava desde o dia anterior. As palavras do delegado, as lágrimas de Clara e a lembrança do olhar desesperado de Helena o perseguiam como um eco incômodo. Do outro lado da cidade, na delegacia, Helena passava sua segunda noite em uma cela fria. Não conseguia dormir. Cada minuto parecia uma eternidade. Pensava em Clara, imaginando se a menina estava bem, se ainda acreditava nela. O peso da injustiça sufocava, mas ainda mais doloroso era o silêncio de Arthur, aquele homem por quem ela sentia uma gratidão e um carinho que nem ela mesma compreendia completamente. Enquanto isso, Clara descia as escadas da mansão com passos firmes, ignorando o olhar atento das empregadas e da governanta. A menina, de apenas 17 anos, havia passado a madrugada lendo mensagens antigas entre Helena e ela, fotos guardadas no celular e lembranças que provavam o quanto aquela mulher sempre esteve ao seu lado. Não conseguia aceitar que tudo aquilo fosse uma mentira. Quando entrou no escritório do pai, Arthur levantou o olhar da tela do notebook e percebeu que a filha estava diferente. Havia determinação em seus olhos. Ela não chorava mais. Pai, eu quero falar sobre Helena, disse Clara, com a voz calma, mas firme. Arthur suspirou, fechando o computador. Já conversamos sobre isso, filha. Eu sei que é difícil, mas precisamos aceitar os fatos. Quais fatos, pai? Os que a governanta contou? Ou os que você decidiu acreditar sem verificar? Arthur ficou em silêncio por um instante. Não esperava aquele tom. Clara se aproximou, pousando sobre a mesa uma pequena caixa que carregava nas mãos. Abriu-a, revelando um colar simples, de prata, com um pingente em forma de coração. Este colar era da mamãe. Helena encontrou ele no jardim quando eu tinha 8 anos. Você se lembra? Achou que tinha se perdido para sempre. Ela poderia ter ficado com ele, mas devolveu. Porque ela é honesta, pai. Ela sempre foi. Arthur observou o colar, mas manteve o semblante fechado. Clara continuou. Eu sei que há mais nisso. E eu vou descobrir o que é. Já pedi as imagens das câmeras de segurança da casa. Arthur levantou-se subitamente, a voz mais dura. Clara, você passou dos limites. Não, pai, você passou, respondeu ela, firme, com o olhar marejado. Passou quando acreditou em todos, menos nela. Aquelas palavras atingiram o milionário como uma lâmina. Ele tentou argumentar, mas ficou sem resposta. A filha saiu do escritório sem olhar para trás. Horas depois, em sua sala de reuniões, Arthur tentava se concentrar em um contrato importante, mas as palavras da filha ecoavam em sua mente. Helena sempre fora uma funcionária exemplar. Leal, discreta, dedicada. Ele se lembrava da primeira vez que ela entrou naquela casa, tímida, com o olhar esperançoso, dizendo que precisava do emprego para cuidar da mãe doente. Porque agora tudo parecia uma armadilha. Ao final do expediente, Arthur decidiu ir à delegacia. Não contou a ninguém. O trânsito estava lento, e a cidade parecia refletir o caos dentro dele. Quando chegou, o policial de plantão o reconheceu e o conduziu até a cela. Helena estava sentada no chão, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Quando viu, levantou-se devagar. Senhor Arthur, ela murmurou, surpresa. Ele não soube o que dizer por um instante. Olhou para ela e viu o cansaço, o medo e, ao mesmo tempo, uma dignidade que não se abatia. Quero entender o que aconteceu, disse ele finalmente. Helena respirou fundo. Eu também queria entender, senhor. Eu nunca toquei em nada que não fosse meu. Sempre respeitei essa casa. Sempre respeitei o senhor e sua filha. Arthur a observava, tentando perceber qualquer sinal de mentira, mas só via sinceridade. Mesmo assim, a dúvida persistia. De repente, um policial entrou na sala chamando pelo delegado. O milionário ouviu parte da conversa sem querer. Tinham recebido uma denúncia anônima informando que parte das joias roubadas havia sido vendida em uma loja clandestina. O nome que aparecia nas transações não era o de Helena, e sim o de uma das funcionárias mais antigas da casa, Marisa, a governanta. Arthur sentiu o chão sumir por um instante. Voltou o olhar para Helena, que percebeu algo diferente em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ela. Nada, respondeu ele, disfarçando. Mas dentro dele, a dúvida virava convicção.
Na manhã seguinte, Arthur mandou investigar discretamente as câmeras internas da mansão. Chamou o segurança particular e exigiu acesso às gravações da semana anterior. Quando viu as imagens, a verdade surgiu como um golpe. Lá estava Marisa, à noite, mexendo na caixa de joias, guardando algumas peças em uma bolsa preta. E no dia seguinte, foi ela mesma quem alertou sobre o desaparecimento e acusou Helena. Arthur sentiu o rosto queimar de vergonha. Naquele mesmo dia, ele foi à delegacia com o advogado e entregou todas as provas. Helena foi libertada ao entardecer. Quando saiu, o céu estava avermelhado, e ela respirou o ar livre como se fosse a primeira vez. Arthur esperava do lado de fora. Ela ouviu e parou, sem saber se devia se aproximar. Ele caminhou até ela lentamente. Helena, eu errei, disse, a voz rouca. Eu acreditei na pessoa errada. Ela olhou com tristeza. Não precisava me pedir desculpas, senhor. Eu só queria que acreditasse em mim. Arthur sentiu um aperto no peito. Nunca em sua vida, acostumado a dominar negociações e empresas, ele havia se sentido tão pequeno. Deixe-me levá-la para casa, insistiu. Ela hesitou, mas aceitou. Durante o caminho, o silêncio tomou conta do carro. Arthur olhava para frente, enquanto Helena observava a cidade passando pela janela, tentando conter as lágrimas. Quando chegaram à mansão, Clara correu ao encontro dela. As duas se abraçaram com força, chorando sem dizer uma palavra. Arthur observou a cena de longe, sentindo algo dentro de si se quebrar e, ao mesmo tempo, renascer. Mais tarde, já sozinhos na sala, Clara se aproximou do pai. Viu que ele estava diferente, com o olhar cansado, mas sincero. Eu devia ter ouvido você antes, filha, disse ele, com a voz embargada. Clara sorriu suavemente. Ainda dá tempo, pai. Arthur se levantou e foi até Helena, que observava discretamente da porta. Helena, eu quero que saiba que nada disso ficará impune. Marisa já está presa. E você, se quiser voltar, sua vaga ainda é sua. Helena baixou o olhar, emocionada. Obrigada, senhor Arthur. Mas o que eu mais queria, já aconteceu. Eu só queria limpar meu nome. Arthur assentiu, respeitando. Mas dentro dele, algo mudava de forma silenciosa. Pela primeira vez, ele via naquela mulher não apenas uma funcionária, mas alguém que havia mostrado mais coragem do que qualquer um que ele conhecia. Naquela noite, enquanto Clara dormia em paz pela primeira vez em dias, Arthur ficou sozinho no escritório, observando a luz da cidade pela janela. Tocou o colar da esposa sobre a mesa e pensou em como a vida às vezes escolhe caminhos estranhos para ensinar o que realmente importa. Não era apenas culpa que ele sentia. Era admiração. E talvez, algo mais profundo, que ele ainda não estava pronto para admitir. Os dias seguintes foram marcados por silêncio e mudança. A notícia da inocência de Helena se espalhou rapidamente pela vizinhança e pelos funcionários da casa. A prisão de Marisa causou um choque em todos, principalmente em Arthur, que ainda tentava compreender como uma mulher em quem confiava há anos fora capaz de uma traição tão fria. A imagem do milionário impassível começava a se desfazer, dando lugar a um homem que agora carregava o peso das próprias escolhas. Helena, por sua vez, tentava reconstruir sua rotina. Mesmo liberta, ainda sentia o olhar curioso das pessoas nas ruas. Voltou a morar com uma amiga de infância em um pequeno apartamento, e todas as noites revivia em pensamento o momento em que foi levada pela polícia. Apesar da mágoa, guardava uma lembrança especial, o olhar de Arthur ao se desculpar. Havia verdade ali, e isso, de algum modo, lhe dava paz. Clara não aceitava ver Helena longe. Insistia todos os dias para que o pai a deixasse voltar, mas Helena se recusava. Dizia que precisava de um tempo, precisava respirar, e Arthur respeitava. Ainda assim, não passava um dia sem pensar nela. Sentia falta de ver a casa viva, de ouvir risadas vindo da cozinha, de sentir aquele cuidado simples que ela tinha com todos. Certa tarde, enquanto observava Clara estudando na biblioteca, Arthur percebeu como a filha estava amadurecendo. A menina antes ingênua agora tinha opinião firme, coragem e um senso de justiça que ele admirava. Talvez Helena tivesse sido a grande responsável por isso. Pai, disse Clara, interrompendo seus pensamentos, eu quero fazer algo por ela. Arthur levantou os olhos do livro. Por quem? Por Helena, respondeu ela. Ela perdeu tudo por nossa causa. A reputação dela, o emprego,
a tranquilidade. Nós devemos algo a ela, pai. Arthur apoiou os cotovelos na mesa, pensativo. O que você tem em mente? Clara sorriu, revelando que já havia planejado algo. Ela contou sobre uma creche comunitária que Helena sempre mencionava. Um lugar simples, onde crianças de famílias carentes ficavam enquanto os pais trabalhavam. O prédio era antigo e estava quase fechando por falta de recursos. Helena sempre dizia que um dia, se tivesse condições, queria reformar o lugar. Arthur ouviu em silêncio. Depois de alguns segundos, respondeu com a calma de quem já havia tomado uma decisão. Então é isso que faremos. Na manhã seguinte, Arthur entrou no carro e pediu ao motorista que o levasse ao endereço da creche. O bairro era humilde, cheio de ruas estreitas e casas antigas, mas o local tinha vida. Crianças corriam, mulheres conversavam na calçada, e o som de risadas ecoava no ar. Quando o carro parou, algumas pessoas o reconheceram. Um homem de terno caro, num lugar tão simples, chamava atenção. Uma senhora de cabelos grisalhos o recebeu com um sorriso desconfiado. O senhor é o Dr. Arthur Menezes, não é? Sim, respondeu ele. Vim conhecer o espaço. Ela o conduziu para dentro. As paredes estavam descascadas, o piso gasto, mas havia algo ali que o tocou: esperança. Mesmo com tão pouco, aquelas pessoas faziam o possível para cuidar das crianças com amor. Arthur observou os brinquedos improvisados, os desenhos colados nas paredes, e pensou em Helena. Aquilo era parte dela. Quero ajudar, disse ele à diretora. Quero reformar este lugar. A mulher o olhou surpresa. Reformar? Sim. Vou arcar com tudo. Dias depois, Helena foi surpreendida por uma ligação da diretora da creche. Contaram que um empresário havia se comprometido a reformar o espaço e que ela deveria comparecer para uma reunião de agradecimento. Helena aceitou, curiosa, sem imaginar o que a esperava. Quando chegou, encontrou o prédio já em obras. Pedreiros, pintores e arquitetos andavam de um lado para o outro. E ali, no meio de tudo, de camisa branca e mangas dobradas, estava Arthur, conversando com um engenheiro. Por um instante, Helena parou na calçada. Sentiu o coração acelerar. Não sabia se devia se aproximar. Mas Arthur percebeu sua presença e, ao virar-se, seus olhares se encontraram. Ele sorriu, um sorriso contido, mas sincero. Helena, que bom que veio. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou ela, ainda sem acreditar. Realizando o sonho de alguém, respondeu ele, simples. Helena ficou sem palavras. Ele explicou que soubera do projeto por Clara e que decidirá transformar o lugar em um espaço moderno, com brinquedoteca, biblioteca e refeitório. Eu não podia desfazer o que aconteceu, disse ele, olhando nos olhos dela. Mas podia tentar consertar parte do estrago. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não por pena, mas por emoção. Nunca imaginou que alguém tão distante de sua realidade pudesse compreender o valor daquilo. A partir daquele dia, ela começou a ajudar na coordenação da reforma. Arthur passava pelo local com frequência, acompanhava o andamento das obras, e aos poucos, os dois começaram a conversar mais. No início, falavam apenas sobre o projeto, mas com o tempo, os assuntos se tornaram mais pessoais. Helena falava sobre infância difícil, sobre como aprendeu a cozinhar cedo e sobre o orgulho que sentia por ter criado Clara com tanto carinho. Arthur ouvia, interessado, admirando a simplicidade e a força daquela mulher. Certa tarde, enquanto observavam as crianças brincando no pátio recém-pintado, Arthur comentou: sabe, eu passei a vida achando que felicidade era resultado de sucesso. Dinheiro, conquistas, status. Mas quando tudo isso me cercou, percebi que estava cercado de silêncio. Helena sorriu levemente. Às vezes o que preenche não é o que a gente conquista, mas quem a gente tem por perto. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. Era incrível como as palavras dela sempre soavam verdadeiras, sem esforço. Os dias se tornaram semanas, e a reforma avançava rápido. Clara frequentava o local quase todos os dias, ajudava nas atividades e brincava com as crianças. Para ela, aquele projeto não era apenas uma obra, mas uma forma de agradecer a Helena por tudo o que havia feito. Quando a inauguração chegou, o novo prédio parecia outro. Fachada nova, salas coloridas, livros, brinquedos e até computadores. No dia da abertura, o bairro inteiro compareceu. Havia música,
alegria e emoção. Helena, com um vestido simples e um sorriso tímido, fez um discurso de agradecimento. Falou sobre gratidão, sobre recomeços e sobre a importância de não deixar que a dor destrua a bondade. Arthur observava de longe, emocionado. Quando ela terminou, os aplausos ecoaram pelo pátio. Ele se aproximou, estendeu a mão, e ela segurou, surpresa. Foi você quem nos ensinou o que é coragem, disse ele. Helena sorriu, e por um momento, o tempo pareceu parar. Quando o evento terminou, Arthur convidou Helena e Clara para jantarem com ele. No restaurante, o ambiente era elegante, mas o clima leve. Riram, lembraram de histórias antigas, e pela primeira vez em muito tempo, Arthur parecia verdadeiramente feliz. No caminho de volta, no banco do carro, Helena olhava pela janela as luzes da cidade. Arthur quebrou o silêncio. Sabe, eu pensei que nunca mais veria sentido em nada depois que perdi minha esposa. Mas hoje, olhando você e minha filha, percebo que talvez a vida esteja me dando uma nova chance. Helena desviou o olhar, emocionada. Senhor Arthur, não precisa me agradecer. Eu só fiz o que achei certo. Ele sorriu de leve. Talvez, mas foi o que me fez enxergar tudo o que eu estava perdendo. Chegando a casa, Clara desceu primeiro e correu para dentro. Helena ficou parada na porta do carro. Arthur se virou para ela e disse baixinho, obrigado por ter voltado. Ela respondeu apenas com um aceno, mas o olhar dizia tudo. A vida tinha um jeito misterioso de colocar as pessoas no caminho certo, mesmo depois de tanta dor. E naquela noite, enquanto a cidade adormecia, o milionário Arthur Menezes finalmente sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Os meses seguintes à inauguração da creche trouxeram uma calmaria diferente para a vida de Arthur. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia prazer em acordar cedo, tomar café com Clara e sair para o trabalho. A mansão, antes fria e silenciosa, agora tinha som de risadas. Helena voltará a trabalhar com eles, mas em condições completamente diferentes. Não mais como empregada doméstica, e sim como administradora do projeto social que Arthur havia criado para financiar escolas e creches em comunidades carentes. Clara estava radiante com a ideia e acompanhava de perto as atividades. Helena, ainda tímida diante da mudança de vida, se esforçava para se adaptar à nova função. Tinha um pequeno escritório dentro da empresa de Arthur e, mesmo sem formação acadêmica, mostrava uma habilidade natural para lidar com pessoas, resolver conflitos e organizar projetos. Arthur observava isso com admiração. Às vezes se pegava olhando para ela com uma mistura de respeito e algo que não queria nomear. Não sabia se era gratidão, afeto ou apenas o fascínio por ver alguém tão simples transformar tanto à sua volta. Certa tarde, ele a encontrou sentada no jardim da empresa, com um caderno de anotações no colo. O sol dourava os fios de cabelo dela, e havia uma serenidade em seu rosto que o fez parar. Aproximou-se devagar e perguntou se podia se sentar. Helena sorriu, um sorriso contido, e fez um gesto de que sim. Estava pensando em abrir uma biblioteca comunitária, disse ela. Algo pequeno, perto da creche. As crianças adoraram os livros que ganhamos, e algumas mães estão aprendendo a ler junto com elas. Arthur ouviu com atenção, impressionado. Helena tinha sensibilidade de ver valor nas pequenas coisas, algo que ele sempre ignorara. Anotou a ideia mentalmente e prometeu financiar o projeto. Mas o sucesso da nova iniciativa começou a gerar ciúmes dentro da empresa. Um dos diretores mais antigos, acostumado a lidar com Arthur de maneira fria e corporativa, passou a comentar que o patrão estava se deixando levar por sentimentalismo. Achava arriscado misturar negócios com causas sociais, e ainda mais perigoso confiar tanto em uma mulher que, meses antes, havia sido presa injustamente. Esses comentários começaram a se espalhar pelos corredores e chegaram aos ouvidos de Arthur. Ele não gostava de confrontos, mas sentiu que precisava colocar ordem. Chamou o diretor para uma conversa. Você acha mesmo que empatia é um problema? Perguntou, mantendo o tom sereno. O diretor tentou se justificar, dizendo que estava apenas preocupado com a imagem da empresa, mas Arthur o interrompeu. A imagem da empresa é construída pelas pessoas que trabalham aqui. E se tem uma imagem que quero deixar, é a de que justiça e humanidade caminham juntas. Depois disso, a tensão diminuiu, mas as fofocas continuaram discretamente. Helena percebeu o clima estranho e tentou se afastar um pouco do convívio com os executivos. Sabia que era um alvo fácil. Ainda assim,
mantinha o foco no trabalho e nas crianças. Um dia, durante uma reunião de resultados, Arthur pediu que ela apresentasse o progresso dos projetos sociais. Helena se preparou durante dias, ensaiou, revisou dados e números. Quando chegou o momento, entrou na sala de reuniões nervosa, mas determinada. As paredes de vidro refletiam a cidade de São Paulo ao fundo, e todos os olhos estavam sobre ela. Começou falando da creche, mostrou fotos, relatou o impacto nas famílias e apresentou as metas para o próximo ano. À medida que falava, sua voz ganhava confiança. Arthur observava em silêncio, orgulhoso. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio. Então ele se levantou e aplaudiu. Um a um, os outros seguiram o gesto. Aquele momento marcou uma virada. Helena, que antes era vista apenas como a mulher humilde envolvida em um escândalo, agora era respeitada por todos. Mas a calmaria não duraria muito. Algumas semanas depois, um jornal local publicou uma matéria insinuando que os projetos sociais de Arthur eram fachada para lavagem de dinheiro. A matéria não tinha provas, apenas fontes anônimas, mas bastou para gerar ruído. Helena ficou arrasada ao ver seu nome citado como coordenadora suspeita. Arthur reagiu imediatamente, convocando uma coletiva de imprensa. Diante das câmeras, declarou com firmeza que todos os projetos eram auditados e que não havia irregularidade alguma. Ele aproveitou o momento para defender publicamente Helena, chamando-a de exemplo de superação e honestidade. Foi um gesto corajoso, mas também arriscado. Parte da diretoria achou que ele estava se expondo demais. No entanto, o público reagiu de forma positiva. A história comoveu muitas pessoas, e em poucos dias, o que começou como um escândalo virou símbolo de esperança. Enquanto isso, Helena se mantinha discreta, tentando lidar com a atenção da imprensa. Recebia mensagens de apoio, mas também comentários maldosos. Certa noite, sozinha em casa, pensou em desistir de tudo. Ligou para Arthur para avisar que queria deixar o projeto. Ele foi até sua casa pessoalmente. Quando ela abriu a porta, encontrou-o com expressão cansada, mas firme. "Você vai desistir agora?" perguntou ele. Ela baixou os olhos. "Eu não quero ser um peso para o senhor." Arthur respirou fundo. "Você nunca foi um peso. Pelo contrário, você é a razão pela qual tudo isso existe." Aquelas palavras a desarmaram. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas se olhando. Do lado de fora, o som distante dos carros da Avenida Paulista enchia o ar. Arthur se aproximou e disse, com voz mais suave, "Helena, se você desistir, tudo o que fizemos até aqui perde o sentido." Ela olhou com os olhos marejados e assentiu. No dia seguinte, voltou ao trabalho. Mas algo entre eles havia mudado. Um laço invisível começava a se formar, e ambos sentiam. Enquanto isso, Clara, cada vez mais madura, percebia a conexão entre o pai e Helena. Sabia que algo especial existia ali, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Um dia, ela comentou, meio brincando, meio séria, "Pai, você percebe como sorri diferente quando ela está por perto?" Arthur se assustou com a observação. Não respondeu, mas a ideia ficou ecoando dentro dele. O tempo passou, e os projetos continuaram crescendo. A biblioteca foi inaugurada, as doações aumentaram, e a empresa de Arthur começou a ser reconhecida não apenas pelo sucesso financeiro, mas também pelo impacto social. Mas, junto com o sucesso, vieram novos desafios. Helena começou a receber convites para palestras e entrevistas. Tornou-se uma figura pública e, com isso, passou a atrair a atenção de pessoas com outros interesses. Um empresário do setor de educação, encantado com a imagem dela, começou a aparecer em eventos oferecendo parcerias e convites. Arthur observava tudo com um misto de orgulho e ciúme. Não gostava de admitir, mas a ideia de vê-la ao lado de outro homem o incomodava profundamente. Certa noite, durante um jantar de gala beneficente, esse empresário tentou conquistá-la com elogios e promessas. Helena foi educada, mas distante. Arthur, de longe, observava tudo. Quando os olhares dele se cruzaram, ela percebeu o desconforto dele. Mais tarde, ao se despedirem, Helena se aproximou e disse baixinho, "Não precisa se preocupar, Sr. Arthur. Eu sei quem realmente acredita em mim." Ele não respondeu, apenas sorriu. Naquela noite, ao chegar em casa, Arthur ficou pensando no quanto sua vida havia mudado. Lembrou-se do homem que fora antes de Helena aparecer,
frio, solitário, prisioneiro da própria rotina. Agora, se sentia vivo. Mas ainda havia algo que ele não tinha coragem de enfrentar: o próprio coração. Enquanto isso, Helena também se via confusa. Sentia carinho, admiração e uma proximidade crescente com ele, mas tinha medo. Medo do que as pessoas diriam, medo de não pertencer ao mesmo mundo, medo de se iludir. Ambos estavam presos em sentimentos que cresciam no silêncio, sem nome, mas cheios de significado. Os meses seguintes foram de amadurecimento. O projeto social se expandiu para outras cidades. Clara terminou o ensino médio com honras, e Arthur recebeu um prêmio de responsabilidade social. No discurso, ele fez questão de agradecer a Helena publicamente, chamando-a de alma e coração do projeto. A plateia aplaudiu de pé, e Helena, emocionada, sentiu que aquele momento representava tudo o que havia conquistado: respeito, dignidade e um lugar no mundo. Ao final da cerimônia, Arthur se aproximou e, com voz baixa, disse: "Acho que chegou a hora de eu agradecer de verdade, Helena. Não só pelo trabalho, mas por me lembrar de que a vida vale mais quando é compartilhada." Ela respondeu apenas com um olhar, mas dentro dela algo se acendeu. E, naquele instante, ambos entenderam que o destino, de formas discretas, havia começado a unir seus caminhos de maneira inevitável. Os dias que seguiram a prisão de Helena foram um verdadeiro terremoto emocional dentro da mansão. Ricardo, o milionário que sempre acreditou ter o controle de tudo, sentia o peso da culpa se instalar no peito de um jeito que ele não sabia explicar. As palavras de Laura ecoavam sem cessar em sua cabeça: "Ela nunca faria isso, pai. Você está cego." Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que tinha agido com base em provas concretas, mas o vazio nos olhos da filha e a lembrança do olhar desesperado de Helena sendo levada algemada o perseguiam dia e noite. A rotina da casa se tornou silenciosa e pesada. Os empregados trabalhavam cabisbaixos, com medo de comentar qualquer coisa. A cozinha, antes animada pelas risadas e pelo canto suave de Helena enquanto preparava o café, agora era um lugar frio. Laura mal comia, passava horas trancada no quarto, revendo fotos antigas, mensagens e... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Pequenos bilhetes que Helena deixava em sua escrivaninha com frases carinhosas. Tudo nela gritava que havia algo errado. Enquanto isso, Ricardo mergulhava em documentos, extratos bancários e relatórios de segurança. Tentava encontrar algum indício de que Helena realmente tinha desviado o dinheiro que desaparecera da conta da empresa. Mas quanto mais ele lia, mais confuso ficava. Os números pareciam não fechar, as datas não coincidiam, e algo naquele relatório da auditoria parecia superficial demais. Numa noite silenciosa, Ricardo desceu até o escritório e ficou observando o cofre onde guardava seus documentos mais importantes. Recordou-se da noite em que a auditoria avisou sobre a falta de R$50 mil. Naquela época, estava irritado com o estresse do trabalho, com os acionistas o pressionando, e Helena havia sido a única com acesso àquela pasta. Ele se lembrava do rosto assustado dela, pedindo calma, dizendo que não tinha feito nada. Mas ele, tomado pela raiva, não quis ouvir. Agora, sozinho naquele escritório iluminado apenas pelo abajur, ele começou a se questionar. Helena trabalhava ali há quase 10 anos, e nunca houve sequer uma queixa. Sempre foi a primeira a chegar e a última a sair, sempre cuidando da casa como se fosse dela, sempre tratando Laura como se fosse sua filha. Por que ele acreditou tão rápido em algo tão grave? Enquanto refletia, ouviu passos no corredor. Laura surgiu na porta, os olhos inchados, mas com um semblante firme. Ela segurava algo nas mãos, um envelope amarelado. Ricardo se endireitou na cadeira, surpreso. Laura colocou o envelope sobre a mesa e respirou fundo. "Eu fui até a casa da Helena", disse ela com a voz embargada. "Queria entender, queria ver com meus próprios olhos. A polícia revistou tudo, mas deixou isso para trás. Era uma carta que ela escreveu para mim." Ricardo pegou o envelope com hesitação. As mãos tremiam enquanto abria e lia as palavras simples, mas cheias de dor. Na carta, Helena dizia que não entendia por que estavam acusando-a, que jamais tocaria em um centavo que não fosse dela. Dizia que amava aquela casa, que considerava Laura como a filha que nunca teve, e que esperava que um dia a verdade viesse à tona. No final,
Havia uma frase que atravessou Ricardo como uma lâmina: se eu tiver que ser humilhada para que a verdade apareça, que assim seja. Mas eu nunca deixarei de acreditar que o senhor ainda tem coração. Ricardo deixou a carta cair sobre a mesa, sentindo um nó se formar na garganta. Laura, com lágrimas nos olhos, o encarava em silêncio. Pai, eu vou provar que ela é inocente, disse ela com firmeza. Mesmo que o senhor não acredite mais em ninguém, eu acredito nela. Ele não respondeu. Ficou apenas olhando para a filha, vendo naqueles olhos o reflexo da própria vergonha. Pela primeira vez, Ricardo percebeu o quanto havia se tornado um homem frio, desconectado do que realmente importava. Na manhã seguinte, Laura saiu cedo. Foi até a delegacia, pediu para falar com o delegado responsável pelo caso e insistiu em ver o processo. A autoridade, acostumada com famílias ricas que tentavam manipular investigações, olhou-a com desconfiança. Mas Laura não pedia privilégios, apenas justiça. Depois de muita insistência, conseguiu ver o relatório e notou algo que ninguém havia mencionado. A movimentação suspeita na conta da empresa tinha sido feita a partir de um computador que ficava no escritório de outro funcionário, não de Helena. Aquilo era a primeira pista concreta. Ela anotou tudo e voltou para casa decidida a agir. Quando contou ao pai o que descobriu, ele ouviu em silêncio, ainda desconfiado, mas com o coração dividido. Ricardo decidiu, pela primeira vez, acompanhar a filha. Juntos, foram até a empresa. Vasculharam câmeras antigas, arquivos esquecidos, registros de acesso ao sistema. Depois de horas analisando tudo, encontraram um vídeo de segurança de uma madrugada, um homem entrando sorrateiro na sala de Ricardo. Era Cláudio, o gerente financeiro. Ricardo conhecia há anos, confiava nele mais do que em qualquer outro funcionário. Ver aquela imagem foi como levar um soco no estômago. Cláudio digitava algo no computador, abria pastas, imprimia papéis. Em seguida, saía apressado. No dia seguinte àquele vídeo, a quantia desapareceu da conta. Ricardo ficou em pé diante da tela, paralisado. Laura, ao lado dele, respirava fundo, tentando conter a emoção. Pai, ela é inocente, disse em voz baixa. Ricardo não respondeu, mas seus olhos marejaram. O peso da culpa era quase insuportável. Naquela mesma tarde, ele foi até a delegacia com o vídeo e os registros em mãos. O delegado assistiu tudo e, em questão de horas, ordenou a liberação de Helena, além de iniciar uma investigação contra Cláudio. Quando ela saiu da cela, pálida e abatida, não imaginava quem a esperava do lado de fora. Ricardo estava lá, ao lado de Laura. O silêncio entre eles era pesado. Helena, ao vê-los, hesitou. Os olhos marejaram e o corpo pareceu vacilar. Laura correu e a abraçou com força, soluçando. Ricardo se aproximou, visivelmente emocionado. Helena, mesmo ferida pela injustiça, abaixou a cabeça em respeito. Ele respirou fundo e disse baixinho, com a voz rouca: eu errei. Não há desculpa para o que fiz, mas quero que saiba que vou reparar tudo. Helena apenas assentiu, sem conseguir dizer nada. Os dias seguintes foram de reconstrução. Helena voltou à mansão, mas não como empregada. Ricardo ofereceu-lhe um novo cargo administrativo em uma das fundações sociais da família, com um salário digno e respeito. Laura acompanhava tudo de perto, orgulhosa da coragem do pai em admitir o erro. Aos poucos, a casa voltou a ter vida. O som das risadas na cozinha, o cheiro de café fresco e o calor humano retornaram. Ricardo aprendeu, de forma dolorosa, que a confiança não se compra com dinheiro e que a dignidade de uma pessoa vale mais do que qualquer patrimônio. E naquela noite, quando todos já dormiam, ele subiu até a varanda e ficou olhando para o céu. Sentia-se leve pela primeira vez em meses. Laura apareceu, silenciosa, e se encostou ao seu lado. Ela olhou para o pai e disse que finalmente tinha orgulho dele. Ricardo sorriu discretamente, emocionado. E sem precisar dizer mais nada, ambos entenderam que aquela história não era apenas sobre um erro corrigido, mas sobre a redescoberta do que realmente importava: humanidade, perdão e amor. As semanas seguintes trouxeram um novo ar à mansão de Ricardo Monteiro. O peso que pairava sobre os corredores havia se dissipado, substituído por uma leveza que há muito tempo não existia. Helena, agora trabalhando como coordenadora de um dos projetos sociais da Fundação Monteiro, começava a recuperar o brilho no olhar. Ainda assim, as marcas da injustiça recente não desapareciam facilmente. Às vezes, à noite,
ela acordava sobressaltada, lembrando-se do som das celas fechando e do olhar frio dos policiais. Ricardo a observava de longe, tentando respeitar o espaço dela, mas desejando profundamente reparar cada dor que havia causado. Ele se surpreendia com a força de Helena. Mesmo após tudo que passará, ela continuava gentil, dedicada e serena. Nos primeiros dias de volta, recusou a ideia de morar na mansão, preferindo ficar em um pequeno apartamento pago por Ricardo próximo à fundação. Dizia que precisava de tempo para se reencontrar, e ele entendeu. Laura, por sua vez, não escondia a admiração pela atitude do pai. Ver Ricardo mudar era algo que ela jamais imaginou. Ele, que sempre fora rígido, distante e movido por números e resultados, agora se mostrava humano, sensível e atento aos detalhes que antes ignorava. Começou a participar mais ativamente da fundação, visitando comunidades carentes, conversando com famílias e se envolvendo em projetos que, antes, apenas financiava. Certo dia, durante uma dessas visitas, Ricardo viu algo que o marcou profundamente. Era uma criança de uns 8 anos, vendendo balas no farol, com um olhar assustado e roupas sujas. A imagem o transportou para o passado, para os tempos em que era jovem e via o pai humilhar empregados sem piedade, convencido de que dinheiro era sinônimo de poder. Ricardo percebeu que, por muitos anos, havia seguido esse mesmo caminho sem se dar conta. Naquele instante, algo dentro dele se firmou: nunca mais seria o homem que fora antes. Enquanto isso, a justiça seguiu seu curso. Cláudio, o ex-gerente financeiro, tentou fugir do país, mas foi interceptado pela polícia antes de embarcar. As provas apresentadas por Ricardo e Laura eram incontestáveis. Em seu depoimento, ele admitiu desvio de dinheiro e ainda revelou que planejava incriminar Helena justamente por saber que ela tinha acesso à sala e não tinha influência para se defender. Quando Ricardo leu o relatório final da investigação, sentiu um misto de raiva e alívio. Raiva pela traição, alívio por finalmente ver a verdade restabelecida. Certa tarde, Ricardo chamou Helena em seu escritório. Ela chegou com a postura de sempre, simples, mas elegante, com o cabelo preso e um olhar firme. Ele levantou-se, caminhou até a janela e respirou fundo antes de falar. Helena, sei que palavras não são suficientes, mas quero pedir, mais uma vez, o seu perdão. Eu a julguei sem provas, e isso custou caro para todos nós. Helena observou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu já o perdoei, Sr. Ricardo. Não foi fácil, mas aprendi que guardar rancor é como carregar uma pedra pesada no peito. Eu só espero que tudo isso tenha servido para algo. Serviu sim, respondeu ele, com sinceridade. Serviu para me fazer enxergar. Serviu para me mostrar que eu perdi tempo demais sendo o homem errado. Ela sorriu de leve, emocionada, e assentiu. Os meses passaram, e a fundação começou a crescer de forma impressionante. Helena se mostrou uma gestora talentosa e empática. Os funcionários a respeitavam e admiravam, e Laura frequentemente dizia ao pai que Helena era o coração daquele projeto. Ricardo via nela uma luz que o inspirava todos os dias. Numa manhã de domingo, Laura decidiu organizar um evento beneficente para arrecadar fundos. Seria o primeiro grande evento público desde a reabilitação de Helena. A notícia correu pelos jornais e revistas, e o nome da fundação ganhou destaque. No dia do evento, o salão principal estava repleto de convidados, empresários, jornalistas, voluntários e famílias beneficiadas. Ricardo, de terno escuro, observava tudo com orgulho. Helena subiu ao palco para fazer um discurso. Aplausos ecoaram. Ela segurou o microfone com as mãos trêmulas e começou a falar sobre dignidade, sobre o poder da compaixão e sobre como uma simples oportunidade pode mudar uma vida. Ricardo, sentado na primeira fila, sentia cada palavra como um lembrete da transformação que ela havia provocado nele. Quando Helena terminou, o público se levantou em aplausos longos. Laura correu para abraçá-la, e até mesmo Ricardo, homem contido, não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez, ele percebeu que não se tratava apenas de dinheiro, mas de legado. Ao final da noite, quando o salão já estava quase vazio, Ricardo se aproximou de Helena, que guardava alguns papéis em uma pasta. Ele a observou por alguns segundos antes de falar. Eu queria que soubesse que, sem você, nada disso existiria. Essa fundação só tem alma porque você está aqui. Helena ficou sem palavras. A emoção em sua voz era visível. Eu só fiz o que achava certo, respondeu ela. Ricardo sorriu de leve.
Às vezes, fazer o que é certo exige mais coragem do que construir um império inteiro. Houve um silêncio breve, mas confortável. Laura observava de longe, sorrindo, com o coração leve. Ver o pai e Helena lado a lado, depois de tudo que viveram, era como ver a vida devolver o equilíbrio que o destino havia roubado. Com o passar dos meses, a relação entre Ricardo e Helena se fortaleceu. Havia um respeito profundo entre os dois, e, com o tempo, um sentimento diferente começou a surgir, sutil e silencioso. Ricardo se via pensando nela em momentos aleatórios do dia. Quando recebia relatórios, pensava em como ela reagiria. Quando via uma flor no jardim, lembrava-se de como ela costumava cuidar das plantas antes de tudo acontecer. Helena, por sua vez, tentava reprimir qualquer sentimento que fosse além da gratidão e amizade. Sabia de sua posição, das diferenças sociais e da história complicada que os unia. Ainda assim, o coração, às vezes, é mais teimoso do que a razão. Numa tarde de outono, Ricardo convidou Helena para visitar um terreno recém-adquirido pela fundação. Seria o local de um novo abrigo para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Eles caminharam juntos pelo terreno ainda vazio, conversando sobre o projeto. O sol se punha devagar, tingindo o céu de tons alaranjados. Ricardo parou, olhou para o horizonte e disse algo que a surpreendeu. Sabe, Helena, por muito tempo eu achei que meu sucesso era medido pelo tamanho da minha conta bancária. Hoje percebo que o verdadeiro sucesso é poder deitar a cabeça no travesseiro e sentir que fiz a coisa certa. Helena olhou com ternura. O senhor mudou muito, disse ela com um sorriso. Ele riu baixinho. Você me ajudou a mudar. O vento soprou suave, balançando os cabelos dela. Por um instante, o silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ricardo sentiu vontade de agradecer de mil maneiras, mas tudo o que conseguiu dizer foi um simples obrigado. Ela desviou o olhar, emocionada. Nos dias seguintes, Laura notou que o pai andava diferente. Mais leve, mais sorridente, mais humano. Certa noite, durante o jantar, ela comentou: Pai, eu acho que nunca te vi tão feliz. Ele sorriu de canto e respondeu apenas que estava aprendendo o valor das coisas simples. Laura sabia o que isso significava. Sabia que havia algo especial crescendo entre o pai e Helena. E, no fundo, desejava que esse sentimento florescesse, porque via como os dois se completavam. O tempo seguiu seu curso. O projeto do abrigo foi finalizado em tempo recorde e se tornou um dos maiores sucessos da fundação. Helena foi homenageada publicamente e recebeu um prêmio de reconhecimento por sua atuação social. Ricardo, ao discursar no evento, afirmou diante de todos que ela era a verdadeira alma por trás da transformação da fundação, de certa forma, da sua própria vida. A plateia o aplaudiu, e Helena, emocionada, enxugou uma lágrima discreta. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo a acompanhou até o carro. A lua iluminava suavemente o estacionamento vazio. Ele se aproximou, colocou uma das mãos sobre a porta e disse com a voz calma: Helena, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas se um dia ele permitir, quero poder retribuir o bem que você me fez de uma forma mais pessoal. Helena ficou sem reação. Por um momento, apenas se entreolharam. Ela sorriu de leve e respondeu: Às vezes, o simples fato de alguém mudar já é a maior retribuição possível. Ricardo a observou entrar no carro e partir. Ficou ali parado, olhando o veículo se afastar até desaparecer na curva. Pela primeira vez, sentiu que havia encontrado paz. O início do próximo ano trouxe consigo mudanças significativas para todos. A fundação prosperava cada vez mais, e Helena se consolidava como peça fundamental em cada projeto. A rotina da mansão Monteiro transformará-se por completo. O silêncio deu lugar ao riso, à conversa e à sensação de que algo verdadeiro finalmente preenchia os espaços outrora frios. Clara continuava acompanhando cada atividade, agora com mais maturidade e entusiasmo, percebendo que o mundo podia ser muito maior e mais bonito do que imaginara. Ricardo começou a perceber que suas prioridades mudaram. Antes, tudo girava em torno de cifras, imóveis e status. Agora, a felicidade estava naquilo que ele podia fazer para melhorar a vida de outras pessoas e no bem-estar de quem amava. Essa mudança, no entanto, trouxe novos desafios, especialmente na relação com os executivos mais conservadores da empresa. Alguns ainda questionavam a forma como ele investia tempo e dinheiro em projetos sociais, mas Ricardo estava determinado.
Sabia que as decisões certas nem sempre eram as mais fáceis, mas eram as que traziam verdadeiro significado à vida. Um dia, durante uma visita a um bairro periférico do Rio de Janeiro, Helena se deparou com uma situação que a abalou profundamente. Uma mãe solteira estava tentando manter os filhos na escola enquanto enfrentava problemas financeiros extremos. As crianças estavam com fome e roupas inadequadas para o frio. Helena imediatamente mobilizou a equipe da fundação para oferecer apoio, roupas, alimentos, materiais escolares e acompanhamento psicológico. Ricardo, observando de longe, admirou sua coragem e empatia. Ele percebeu que, além de uma gestora competente, Helena possuía uma humanidade rara. Enquanto isso, Clara insistia em que os dois se aproximassem de maneira mais pessoal. Ela percebia que o pai, mesmo relutante, sentia algo que ia além da gratidão e respeito por Helena. Num fim de semana, durante um almoço em família, Clara comentou de maneira casual: "Pai, você já percebeu como fica nervoso quando ela chega?" Ricardo quase engasgou com a comida, corando, mas não conseguiu disfarçar. A relação entre Ricardo e Helena começou a evoluir lentamente. Ambos ainda mantinham distância em público, mas havia sinais claros de que o coração falava mais alto do que a razão. Pequenos gestos, olhares demorados e conversas discretas começaram a criar uma tensão doce, que os dois sentiam e tentavam ignorar. Entretanto, a harmonia enfrentaria um novo desafio. Um investidor externo, interessado em colaborar com os projetos da fundação, começou a se aproximar de Helena. Era charmoso, eloquente e conhecia bem o setor social. Ele começou a elogiar suas ideias em reuniões e, aos poucos, convidou Helena para almoços informais e encontros profissionais. Helena, cautelosa, aceitava apenas por questões de networking, mas Ricardo percebeu a situação e sentiu uma pontada de ciúmes, algo que não havia experimentado há anos. Uma tarde, após uma reunião, Ricardo chamou Helena para conversar em particular. O clima estava tenso. Ele precisava ser honesto, mas tinha medo de assustá-la. Helena percebeu a seriedade do olhar dele. Ricardo começou dizendo: "Helena, não sei se devo falar isso, mas sinto que preciso ser sincero. Não é fácil para mim admitir, mas sinto algo que vai além do profissional." Ela desviou o olhar, surpresa, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. "Eu não sei como lidar com isso. Nunca pensei que sentiria algo tão intenso por alguém, mas a verdade é que você mudou minha vida. Eu te admiro, respeito e eu me importo de uma forma que não consigo controlar." Helena, emocionada, respirou fundo. Por um instante, permaneceu calada, absorvendo as palavras dele. Então, finalmente, falou: "Senhor Ricardo, eu também sinto algo parecido. Mas precisamos ter cuidado. Não quero que isso atrapalhe o que estamos construindo." Eles concordaram em dar tempo ao sentimento, permitindo que ele crescesse naturalmente, sem pressão, sem esperar nada imediato. E assim, entre encontros discretos e gestos sutis, o relacionamento deles começou a se fortalecer. Enquanto isso, Clara observava atentamente, incentivando discretamente os dois a se aproximarem. Ela percebeu que a felicidade do pai não se resumia à prosperidade ou aos projetos sociais, mas estava diretamente ligada a Helena. A menina, orgulhosa e inteligente, sabia que seu apoio seria crucial para que a relação se desenvolvesse de forma saudável. Durante esse período, a fundação enfrentou outro desafio. Uma das comunidades atendidas por ele sofreu com enchentes repentinas, e muitas famílias perderam tudo. Helena coordenou pessoalmente a ajuda emergencial, organizando doações, abrigo temporário e transporte para as vítimas. Ricardo participou ativamente, mostrando não apenas sua generosidade, mas também seu lado humano, colocando-se lado a lado com Helena para ajudar. A tragédia inesperada uniu ainda mais a equipe. Helena provou sua competência, paciência e capacidade de liderança em momentos críticos. Ricardo, ao vê-la trabalhando sem descanso, percebeu que a mulher que estava ao seu lado não era apenas indispensável para a fundação, mas para sua própria vida. O inverno chegou, e com ele a necessidade de ampliar o projeto do abrigo para mães solteiras. Helena propôs uma reforma para aumentar a capacidade, incluindo dormitórios adicionais e uma cozinha comunitária. Ricardo apoiou a ideia sem hesitar, investindo recursos e acompanhando cada etapa da obra. Clara ajudava ativamente, promovendo eventos de arrecadação e mobilizando a comunidade local. Durante a execução do projeto, Helena teve um contratempo. O fornecedor dos móveis atrasou a entrega, o que poderia comprometer a inauguração. Ricardo sugeriu alternativas,
contatando fornecedores que conhecia pessoalmente e conseguindo prazos menores. Eles conseguiram, com muito esforço, entregar a obra a tempo, demonstrando que a parceria deles funcionava não apenas no lado pessoal, mas também no profissional. Em paralelo, surgiram pequenas reviravoltas que testaram o relacionamento deles. Um antigo conhecido de Helena, amigo da infância, reapareceu querendo envolvê-la em um novo projeto. Ele tinha boas intenções, mas estava acostumado a questionar tudo e todos, inclusive Ricardo. Helena se viu dividida entre ajudar o amigo e respeitar a posição de Ricardo. Depois de refletir, decidiu conversar abertamente com ele, explicando que não queria comprometer o relacionamento profissional ou pessoal que estavam construindo. Ricardo respeitou a decisão e, ao ver sua postura madura, sentiu ainda mais admiração por ela. Outro desafio veio de investidores que começaram a pressionar a fundação para reduzir os custos e aumentar o retorno financeiro. Helena enfrentou essas reuniões com firmeza, defendendo a importância de manter a qualidade e o impacto social dos projetos. Ricardo a apoiou incondicionalmente, mostrando que confiava em seu julgamento e visão. Cada obstáculo superado fortalecia não apenas a fundação, mas o vínculo entre eles. Enquanto a vida corria, pequenos momentos de ternura surgiam. Ricardo aprendeu a valorizar os gestos simples, o sorriso de Helena ao receber um elogio das crianças, o cuidado com que preparava documentos e relatórios, a forma delicada de organizar cada detalhe dos projetos. Ele começou a se sentir inspirado por ela de maneiras que jamais imaginou. Uma manhã, Clara os convidou para uma caminhada no Parque Ibirapuera. O dia estava ensolarado, com crianças brincando e pessoas praticando esportes. Helena conversava animada sobre ideias para novos projetos, e Ricardo a ouvia atentamente, encantado pela forma como ela enxergava soluções simples e eficazes. Durante a caminhada, Helena comentou sobre um projeto que queria levar para uma comunidade do interior. Ricardo, mesmo surpreso com a complexidade logística, se dispôs a ajudar, mostrando que estava disposto a enfrentar desafios ao lado dela. Essa atitude consolidou ainda mais a parceria e a confiança entre ambos. As semanas seguintes foram marcadas por viagens, reuniões e visitas às comunidades beneficiadas. Helena se tornou referência não apenas no âmbito da fundação, mas em todo o setor social do país. Ricardo se orgulhava de cada conquista dela, mas também sentia que precisava lidar com seus próprios sentimentos. O medo de perder Helena ou de se expor emocionalmente ainda estava presente, mas ele começou a aceitar que enfrentar esses sentimentos era parte de sua evolução. No final do capítulo, durante uma noite tranquila, Helena e Ricardo estavam no jardim da mansão. O vento frio da noite misturava-se ao perfume das flores recém-plantadas. Eles conversaram sobre planos futuros, sonhos e desafios, percebendo que, apesar das adversidades, estavam juntos na mesma direção. E assim, com a fundação prosperando, os projetos sociais se expandindo e os sentimentos entre Helena e Ricardo crescendo discretamente, a vida na mansão Monteiro começava a atingir um equilíbrio que parecia impossível meses atrás. Eles aprendiam, dia após dia, que a verdadeira força vinha da união, da confiança e do cuidado genuíno pelo outro. O início do segundo semestre trouxe um clima de expectativa para todos na fundação. Helena havia se consolidado como líder, e Ricardo, embora cada vez mais envolvido emocionalmente, mantinha a postura de mentor e parceiro estratégico. A relação entre eles evoluía de forma sutil, marcada por gestos, olhares e pequenas atitudes que revelavam sentimentos ainda não expressos. Clara observava atentamente, percebendo que o pai parecia mais leve, mais feliz, mas ainda reticente em admitir o que sentia. Uma manhã, enquanto revisavam relatórios de novos projetos, Helena comentou sobre a necessidade de uma iniciativa voltada a jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo oficinas de música e arte. Ricardo sorriu ao ouvir sua proposta. Ele sabia que ela tinha visão e sensibilidade, algo que ele mesmo demorará anos para compreender. Eles começaram a planejar o projeto detalhadamente. Visitaram bairros, conversaram com professores e líderes comunitários e até organizaram reuniões com patrocinadores. Durante cada visita, Ricardo percebia a admiração das pessoas pela dedicação de Helena. A forma como ela se relacionava com crianças e adultos era única. Ele se sentia atraído não apenas pelo caráter dela, mas pelo impacto positivo que sua presença provocava. Enquanto trabalhavam, pequenas reviravoltas começaram a surgir. Um antigo funcionário da fundação, ressentido com a promoção de Helena, passou a fazer comentários e insinuar que ela não merecia sua posição. Ricardo, sempre direto,
Chamou o homem para uma conversa particular. Ele deixou claro que respeitava a experiência dele, mas que não toleraria injustiça ou insinuações contra Helena. O funcionário, percebendo que não havia espaço para sua postura, mudou de atitude e passou a colaborar com mais profissionalismo. Ao mesmo tempo, o projeto de artes e música enfrentava obstáculos financeiros. Alguns patrocinadores desistiram de última hora, deixando a equipe apreensiva. Helena, porém, não se deixou abalar. Organizou uma campanha de arrecadação nas redes sociais e em eventos locais, envolvendo voluntários e parceiros da fundação. Ricardo apoiou todas as iniciativas, mostrando que confiava plenamente no julgamento dela. A união deles diante das dificuldades fortaleceu não apenas a fundação, mas também a relação entre eles. Certa tarde, durante uma reunião, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era uma das famílias beneficiadas pelos projetos, informando que um adolescente havia se envolvido em uma situação delicada e precisava de ajuda urgente. Helena prontamente organizou atendimento psicológico, reforço escolar e acompanhamento social. Ricardo, ao ver sua dedicação, percebeu que ela possuía uma coragem e um senso de responsabilidade que o inspirava profundamente. No mês seguinte, um evento inesperado abalaria a estabilidade recém-conquistada. Uma reportagem em um jornal popular questionava a transparência de parte das finanças da fundação, levantando dúvidas sobre como os recursos eram aplicados. Ricardo sentiu uma pontada de ansiedade, mas Helena se manteve firme. Reuniu a equipe, revisou todos os documentos e organizou uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos. A honestidade e clareza da apresentação dissiparam rapidamente qualquer suspeita, e a reputação da fundação saiu ainda mais fortalecida. Enquanto isso, a tensão emocional entre Helena e Ricardo crescia. Pequenos gestos se tornavam mais frequentes, olhares prolongados, toques sutis nas mãos e conversas que duravam horas. Ambos sentiam um vínculo crescente, mas hesitavam em se entregar completamente, conscientes das complexidades que cercavam sua relação. Clara, sempre atenta, percebia a intensidade do sentimento e, discretamente, incentivava a aproximação dos dois. Um dia, durante uma visita a uma comunidade rural, Ricardo e Helena tiveram um momento decisivo. Caminhavam por uma estrada de terra cercada por campos verdes quando Helena se desequilibrou e caiu. Ricardo, instintivamente, a segurou, evitando que se machucasse. Seus olhares se encontraram, e por um instante, o mundo pareceu parar. A proximidade física e a intensidade daquele momento tornaram impossível ignorar o que sentiam. Helena sorriu, levemente constrangida, mas também com um brilho nos olhos. Ricardo respirou fundo e disse baixinho que precisava ser sincero. Ela assentiu, sem falar nada, permitindo que ele continuasse. Ricardo revelou que não podia mais esconder seus sentimentos e que desejava algo mais profundo, algo que ultrapassasse a relação profissional e a amizade. Helena, emocionada, admitiu que sentia o mesmo, mas também revelou seus medos e receios. Decidiram, então, avançar com cautela, mas com honestidade. Estabeleceram regras claras para que o relacionamento não interferisse nos projetos e mantivesse o profissionalismo intacto. Essa decisão trouxe um alívio emocional para ambos, que finalmente puderam se permitir sentir sem culpa. Enquanto o relacionamento florescia, novos desafios surgiam na fundação. O projeto de oficinas de arte e música necessitava de voluntários especializados, e encontrar profissionais qualificados não era fácil. Helena e Ricardo elaboraram um programa de capacitação, trazendo artistas e educadores de diferentes regiões do Brasil para ensinar técnicas e metodologias. As crianças envolvidas começaram a mostrar talentos incríveis, e a visibilidade do projeto cresceu rapidamente. Ao mesmo tempo, a fundação recebeu convites para expandir as atividades para outros estados, aumentando a responsabilidade e a complexidade da gestão. Helena liderou essas iniciativas com firmeza, mostrando que sua capacidade de liderança não tinha limites. Ricardo, ao vê-la enfrentando desafios de frente, sentiu um orgulho que transcendia a admiração profissional. No início do inverno, Helena organizou uma exposição com as obras produzidas pelas crianças durante as oficinas. Ricardo esteve ao lado dela, ajudando na logística e na divulgação. O evento foi um sucesso absoluto, atraindo a atenção da mídia, patrocinadores e público em geral. A fundação ganhou reconhecimento nacional e passou a ser referência no atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Durante a inauguração da exposição, Ricardo se aproximou de Helena em meio à multidão. As luzes refletiam nos quadros, criando um clima mágico.
Ele segurou sua mão com delicadeza e disse que aquele momento simbolizava não apenas o sucesso dos projetos, mas também a transformação que ambos haviam vivido. Helena sorriu, sentindo que finalmente tudo estava se encaixando: os projetos, a confiança, o amor crescente e a estabilidade emocional. Nos meses seguintes, eles começaram a planejar juntos a expansão da fundação para incluir programas de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Helena era mente criativa e estratégica por trás da iniciativa, enquanto Ricardo providenciava recursos, contatos e apoio logístico. Clara, sempre participativa, ajudava na comunicação e divulgação dos projetos, consolidando o trio como uma equipe unida e eficiente. A intimidade emocional entre Helena e Ricardo aumentava, mas sempre respeitando os limites estabelecidos. Pequenos gestos de carinho, como segurar a mão, abraços longos ou sorrisos cúmplices, tornavam o relacionamento cada vez mais sólido e verdadeiro. Eles aprenderam a confiar um no outro, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Certa noite, após um dia intenso de trabalho, Helena e Ricardo se sentaram no jardim da mansão, observando as estrelas. O silêncio era confortável, e cada um absorvia a presença do outro de forma profunda. Helena comentou sobre a importância de valorizar cada momento, enquanto Ricardo admitia que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completo. Enquanto contemplavam o céu, Ricardo tomou coragem para dizer algo que vinha guardando há meses. Helena, sorrindo levemente, esperou. Ele afirmou que, independentemente do que o futuro reservasse, desejava caminhar ao lado dela, enfrentar desafios juntos e construir uma vida baseada em respeito, confiança e amor. Helena, emocionada, concordou, sentindo que finalmente havia encontrado alguém que a compreendia, respeitava e admirava profundamente. O semestre terminou com a fundação consolidada, os projetos sociais ampliados e o relacionamento entre Helena e Ricardo florescendo de forma segura e sólida. Cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado juntos, havia fortalecido não apenas a fundação, mas também o vínculo emocional entre eles, preparando o terreno para um futuro promissor, repleto de amor, confiança e conquistas compartilhadas. O último ano de transformações na vida de Ricardo e Helena começou com uma sensação de esperança e renovação. A fundação havia se consolidado como referência em projetos sociais no país, alcançando centenas de famílias e crianças, e a relação entre os dois se fortalecia a cada dia. A rotina na mansão Monteiro era agora marcada por risos, afeto e momentos compartilhados que antes pareciam impossíveis. Clara, sempre observadora e carinhosa, sorria ao ver o pai e Helena caminhando lado a lado, conscientes do quanto haviam superado juntos. Logo no início do ano, Helena propôs um grande projeto: construir um centro comunitário completo em um bairro periférico do Rio de Janeiro, onde jovens e famílias pudessem ter acesso à educação, arte, esportes e apoio psicológico. Ricardo abraçou a ideia imediatamente, comprometendo-se a fornecer todos os recursos necessários. Para ele, essa era a forma de transformar a dor e as dificuldades que enfrentaram em algo positivo, criando oportunidades para outros que precisavam de uma mão amiga. O planejamento envolveu meses de visitas, reuniões com líderes locais, consulta com arquitetos e engenheiros, e mobilização da comunidade. Cada passo era cuidadosamente pensado para atender às necessidades reais das pessoas, desde salas de aula bem equipadas até áreas de lazer seguras para crianças. Helena dedicava-se dia e noite, coordenando equipes, motivando voluntários e garantindo que cada detalhe refletisse cuidado e respeito. Ricardo estava ao lado dela em cada visita, aprendendo a enxergar o mundo pelos olhos dela, sentindo-se inspirado pela dedicação e sensibilidade de Helena. Durante a execução do projeto, surgiram obstáculos inesperados. Problemas climáticos atrasaram a entrega de materiais, e fornecedores falharam em prazos importantes. Helena, no entanto, não desanimou. Organizou a equipe para encontrar soluções criativas e alternativas, enquanto Ricardo negociava pessoalmente com novos fornecedores e apoiava financeiramente qualquer ajuste necessário. O esforço conjunto fez com que todos compreendessem que, quando havia união, os obstáculos eram apenas desafios a serem superados. Enquanto o centro comunitário avançava, a vida pessoal de Helena e Ricardo também passava por transformações. Ambos sentiam que a intimidade e a cumplicidade haviam atingido um nível que nunca imaginariam. Pequenos gestos, como compartilhar café pela manhã, conversar sobre sonhos e caminhar pelo jardim da mansão ao entardecer, tornaram-se momentos preciosos que fortaleciam ainda mais a relação. Clara, cada vez mais próxima de Helena, sorria ao perceber a felicidade do pai e a harmonia entre todos. Uma tarde ensolarada,
Helena organizou uma visita surpresa ao local do centro comunitário para Ricardo. Quando chegaram, viram crianças pintando muros com cores vivas, jovens praticando esportes e voluntários plantando árvores no terreno. O sorriso no rosto dela era contagiante, e Ricardo percebeu que aquilo era mais do que um projeto. Era materialização de sonhos, esperança e transformação. Durante a visita, Clara se aproximou e comentou com entusiasmo: "Pai, olha como tudo isso é incrível. E é graças a ela que tantas pessoas estão tendo uma chance." Ricardo segurou a mão da filha e sorriu, sentindo um orgulho profundo. Ele percebeu que a vida lhe oferecia uma oportunidade única de reconstruir não apenas a própria história, mas também a de tantas pessoas ao redor. Enquanto caminhavam pelo centro comunitário, Helena revelou que queria organizar um grande evento de inauguração, convidando autoridades, patrocinadores, beneficiários e a comunidade em geral. Ricardo imediatamente apoiou a ideia, sabendo que seria um momento de celebração de todos os esforços. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou intensamente, decorando o espaço, preparando apresentações e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. No dia da inauguração, o centro estava repleto de cores, música e alegria. Crianças corriam pelos corredores, voluntários explicavam os projetos e famílias emocionadas agradeciam pela oportunidade que agora tinham em mãos. Helena subiu ao palco improvisado para fazer um discurso, visivelmente emocionada. Ela falou sobre a importância da união, do cuidado com o próximo e da transformação que pequenos gestos podem provocar na vida de alguém. Ricardo, sentado na primeira fila, sentia uma emoção intensa, observando a mulher que havia mudado não apenas a fundação, mas sua própria vida. Após o discurso, houve apresentações de dança, música e teatro, todas realizadas pelas crianças e jovens atendidos pelo projeto. Helena e Ricardo se entreolharam várias vezes, compartilhando sorrisos cúmplices e silenciosos, conscientes do quanto haviam superado juntos. O evento foi um sucesso absoluto, deixando todos os presentes emocionados e inspirados. Mais tarde, quando o centro já estava quase vazio e os voluntários se despediam, Ricardo pediu para falar com Helena em particular. Caminharam por um pequeno jardim do espaço, ainda iluminado pelo sol da tarde. Ele parou, segurou delicadamente as mãos dela e disse com sinceridade: "Helena, eu sei que nossa história começou de forma complicada, mas hoje eu só consigo pensar em agradecer por tudo. Você me mostrou o que é coragem, empatia e amor verdadeiro. E eu quero caminhar ao seu lado, não apenas como parceiro nos projetos, mas na vida." Helena, emocionada, olhou profundamente nos olhos dele. "Eu também quero isso", respondeu ela. "Eu quero que estejamos juntos, enfrentando desafios, comemorando vitórias e construindo algo duradouro." A partir daquele momento, eles decidiram formalizar a relação de maneira mais próxima e definitiva, não por necessidade, mas por amor genuíno. Ricardo convidou Helena para morar na mansão, algo que ela aceitou, não apenas pelo conforto, mas pelo significado emocional que aquela decisão carregava. Clara ficou radiante, feliz em ver a mãe que ela escolheu e o pai finalmente unidos de forma plena e sincera. Nos meses seguintes, a mansão Monteiro se tornou um espaço de harmonia, riso e atividades conjuntas. A fundação continuou crescendo, agora com novos projetos de capacitação profissional, saúde e educação para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Ricardo e Helena trabalhavam lado a lado, equilibrando responsabilidades profissionais e momentos de intimidade e cuidado mútuo. Durante uma visita a uma comunidade do interior, Helena e Ricardo foram convidados a participar de uma cerimônia simples de inauguração de uma escola reformada com apoio da fundação. As crianças apresentaram peças teatrais, músicas e danças. Ao final, os agradecimentos foram emocionantes. Helena segurava a mão de Ricardo e ambos sentiam o quanto haviam conquistado não apenas com recursos financeiros, mas com dedicação, empatia e amor. Ao retornarem à cidade, Ricardo decidiu organizar uma pequena celebração para marcar o fim de um ciclo e o início de outro. Familiares, amigos próximos e voluntários foram convidados para um jantar na mansão. O ambiente estava decorado com flores e luzes suaves, criando uma atmosfera acolhedora. Durante o jantar, Ricardo fez um breve discurso, agradecendo a todos pelo apoio e enfatizando que a verdadeira riqueza da vida está no que podemos fazer pelo próximo e nas relações que construímos com amor e sinceridade. No final da noite, quando os convidados foram embora, Helena e Ricardo permaneceram no jardim, observando as estrelas. Clara se aproximou e disse: "Pai, Helena, estou feliz por vocês. Vocês merecem toda a felicidade do mundo." Ricardo sorriu,
abraçou a filha e a mãe e respondeu que a vida finalmente lhes permitia viver plenamente, sem medo, com amor e gratidão. A partir daquele momento, a vida seguiu em harmonia. A fundação cresceu ainda mais, transformando vidas em diferentes regiões do Brasil. Helena e Ricardo, agora companheiros inseparáveis, continuaram a enfrentar desafios juntos, mas com confiança e paixão. Cada projeto bem-sucedido, cada sorriso de uma criança ou adulto beneficiado, era uma vitória compartilhada. O relacionamento deles se consolidou com base na confiança, respeito e amor, provando que, mesmo após injustiças e obstáculos, era possível recomeçar e construir algo duradouro. A Casa Monteiro tornou-se símbolo de união, superação e esperança. Helena e Ricardo aprenderam que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas nas ações, no cuidado com o próximo e na capacidade de transformar vidas com empatia e generosidade. Ao final do capítulo, em uma noite tranquila, Ricardo e Helena caminharam de mãos dadas pelo jardim da mansão, observando o céu estrelado. Clara, correndo ao redor, sorria feliz. O passado difícil foi superado, as injustiças reparadas, e o futuro prometia felicidade, conquistas e realizações compartilhadas. A história deles chegava ao fim com a certeza de que o amor, a coragem e a dedicação podem transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento e alegria. Fim. Chegou até o fim? Então escreve defesa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.